Aí na boa, se eu falar pra você que a maneira que você começa a estudar um idioma determina quanto tempo você vai demorar pra aprender e até mesmo se você vai aprender ou não, você acreditaria em mim? Então vem comigo pra eu te explicar isso aqui melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui e hoje nós vamos para mais um vídeo da série Como Aprender Inglês com. Já vou pedir para você deixar aí nos comentários o que você quer ver no próximo episódio, aprender inglês com o quê. O vídeo de hoje ele tem uma pegada um pouco mais profunda que os outros vídeos desse tipo. Foca toda a sua atenção e vem comigo porque o que eu tenho para te falar hoje é muito importante. Nesse vídeo eu tô falando mais diretamente com aquela pessoa que não sabe nada do idioma que quer aprender. Vamos supor que você sabe zero de inglês, mas você quer ficar fluente, é com você que eu tô falando. Ou então, você já sabe inglês, mas quer aprender um novo idioma, mas ainda não começou, eu também tô falando com você. Então vamos lá. Na real, tudo começa com a maneira que você pensa sobre o idioma. É muito complicado, a gente já tem obrigações demais pra nossa vida. Se você trabalha, é muita obrigação. Se você, por exemplo, está numa faculdade, é TCC que quer se preocupar, é os trabalhos que tem que fazer, tem que entregar nesse final de semana, é muita coisa que a gente tem que fazer. É muito difícil encontrar uma pessoa hoje que não vive na correria. E tudo isso demanda obrigações da gente. É obrigação para isso, obrigação para aquilo. Agora, se você quer aprender um novo idioma e você coloca aquilo como uma obrigação para você, pô, cara, é mais uma obrigação que você tem no seu dia. Então, será mesmo que essa é a melhor maneira, que essa é o melhor jeito de se pensar para começar a aprender um idioma? Eu sinceramente acredito que não. Você precisa colocar ele no seu dia a dia de uma forma que você possa se sentir bem com isso, de uma forma que você veja esse aprendizado como uma brincadeira, como um momento de curtição, incluindo ele no seu hobby, nas coisas que você mais gosta de fazer. Então o propósito, ele é a primeira coisa que você tem que trabalhar antes de começar a aprender um idioma. Acredite, isso vai determinar se você vai demorar ou não para aprender esse idioma que você tem em mente. O segundo ponto é o bebê. Quando a gente começa a aprender um idioma, a gente não sabe nada sobre esse idioma. A gente é uma folha em branco, assim como um bebê. Um bebê que não sabe nada, que não consegue falar, que não entende, que não se comunica. Nós somos desse jeito, nós somos uma folha em branco. Eu fiz um vídeo que fala exatamente sobre isso, que se chama Faça Como os Bebês. Eu vou deixar ele aqui no card, que é só você clicar e você consegue assistir o vídeo, que ele vai te mostrar o que é essa ideia da gente ser um bebê no novo idioma que a gente está aprendendo e por que saber disso é tão importante. Mas um exemplo é que o bebê ele não tem a obrigação de aprender um idioma. É claro que um bebê que nasceu no Brasil, por exemplo, ele tem que aprender a falar português, porque senão ele não vai conseguir se comunicar com as pessoas, não vai conseguir falar para a família o que ele quer, o que ele precisa, nem a família vai conseguir entender o bebê. Em algum certo ponto da vida ele precisa aprender. Só que tudo isso acontece de forma muito natural e muito divertida. O bebê ele dá muita risada, as pessoas fazem ele dar muita risada o tempo todo. É um hobby ali pro bebê se a gente for olhar a fundo isso. Não é algo que alguém fica em cima dele, você tem que aprender logo, fala logo. Não, isso não acontece com ele. Esse tipo de obrigação só vai acontecer quando ele entrar para a escola, que vão obrigar ele a ler, a escrever e tudo mais. E muita gente pode pensar que o bebê está na frente da gente, que ele tem uma vantagem que a gente não tem. E na verdade é o contrário. Nós temos uma vantagem perante ao bebê. Não só uma, na verdade, algumas. Primeiro de tudo, essa ideia de que quanto mais velho se fica, mais difícil é de aprender um idioma, isso é mito. Não existe nenhum estudo que prova que as pessoas que ficam mais velhas têm uma dificuldade maior nesse assunto. Na verdade, existe até mesmo um estudo feito pela Universidade de Haifa, em Israel, que prova que os adultos são melhores em questões linguísticas, por exemplo, gramática, do que grupos de 12 e 8 anos de idade. Então, se você é uma dessas pessoas que falam eu já estou muito velho para aprender inglês, para aprender espanhol, francês ou qualquer outro idioma, é mito. Você é quem está se limitando. Não existe isso. E uma das vantagens que a gente já tem em relação ao bebê é que a gente já tem os músculos formados e a capacidade da fala. O bebê, quando ele acaba de nascer, ele ainda não consegue, mesmo que ele tivesse as palavras na cabeça, ele ainda não conseguiria produzir os sons, porque ele não tem os dentes para isso, ele não tem a formação muscular no rosto e em todos os músculos que se usa para poder falar. Isso ainda não está formado no bebê. No nosso caso, é o contrário. A gente já está muito bem formado com isso. Então essa vantagem
a gente já tem. A gente já tem uma idade mental e uma capacidade de aprendizado que o bebê ainda não tem. Naquela idade ainda não está 100% possível para o bebê poder absorver conhecimento. Se não, poxa, depois de um mês que alguém saísse, já está falando a primeira palavra e a gente sabe que não é assim que funciona. Nós temos a vantagem de já termos aprendido um idioma. No caso dos brasileiros, por exemplo, a gente já fala o português. Essa já é uma vantagem que a gente tem em relação aos bebês. Se a sua mente foi capaz de aprender um idioma uma vez, ela é capaz de aprender a segunda. Além disso, é um caminho que ela já percorreu uma vez. Então fica muito mais fácil de percorrer uma segunda. Eu acho que talvez você nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas é um fato. Se você conseguiu aprender um idioma, obviamente você consegue aprender outro, porque é a mesma capacidade. Se você fala português hoje, significa que você teve a capacidade de aprender português, a capacidade de aprender um idioma. Então, com certeza, você tem a mesma capacidade de aprender um segundo idioma. Nós temos diversas vantagens em relação ao bebê, diversas. Mas a gente precisa ter a humildade de saber que quando a gente aprende um novo idioma, a gente é um bebê naquilo, porque a gente não sabe de nada. Ter isso em mente, acredite, te coloca numa vantagem. Então, faça como bebê. Aprenda de uma forma divertida e de uma forma que um bebê faria. É claro que não existe apenas uma forma de fazer isso, você pode fazer de várias. E você está convidado a usar a sua criatividade para poder encontrar o que é isso que você quer fazer. Mas hoje eu tenho algo que eu vejo como a melhor maneira de se começar no idioma e foi exatamente da maneira que eu comecei no italiano, que é através de histórias de criança. E agora sim a gente finalmente entra para a parte de como aprender inglês com. Não, isso não é a mesma coisa que eu falei no vídeo da semana passada, que era sobre aprender inglês com séries de criança. Não é isso que eu tô falando. O que eu vou dizer agora é algo ainda mais simples. Essa série de criança que eu falei do vídeo passado, como aprender inglês com séries, aquilo lá já é um pouco mais avançado e se você está começando agora, não é a forma que eu recomendaria. O que eu tô falando aqui é histórias para criança no YouTube. Por exemplo, se você for no YouTube, vamos supor que você quer aprender italiano, assim como eu tô aprendendo. A primeira coisa que eu fiz foi ir no YouTube, no Google Tradutor e colocar histórias para criança. E eu percebi que em italiano se fala storie per bambini. E eu coloquei isso no YouTube e ele me deu vários canais, inclusive um canal que se chama Storie e Canzoni per Bambini. E por que isso é tão interessante? Primeiro, os narradores, eles falam de forma simples, devagar e clara. Eles sabem que quem está vendo aquele vídeo ou é uma criança que ainda não fala muito bem e não entende muito bem, ou pode ser até mesmo a gente que quer aprender um novo idioma. Às vezes eu tenho a impressão que o canal que eu tava olhando é realmente, não é nem para criança, é mais para alguém que está aprendendo o idioma mesmo. Um outro ponto, eu já encontrei alguns canais em inglês para crianças que eles já colocam a legenda. Não que a legenda do YouTube não seja boa, ela quebra um galho muito bom. Porém, ela é uma legenda que é gerada automaticamente de acordo com o que se fala. Então ela não é perfeita, tem algumas coisas que ela falha, que ela simplesmente não coloca nada. Tem algumas coisas que ela coloca a palavra errada. E não adianta você voltar ao vídeo, vai dar a mesma coisa que deu antes. Um outro ponto, o vocabulário é muito simples e a história é fácil de entender. Como eles entendem que as crianças que estão vendo aquele vídeo são de idades muito baixas, eles produzem vídeos de uma forma que seja uma história repetitiva, sabe? Fácil. E não é porque ela é repetitiva que ela é chata. Eu, por exemplo, assisti histórias que eu me apaixonei. A história do Pinóquio, a história do Biscoito, eu realmente gostei muito de ver aquelas histórias. A facilidade é um ponto muito bom para você conseguir aprender direito aquele idioma. E além disso, você consegue praticar diferentes habilidades ao mesmo tempo. Eu fiz um vídeo que eu falo sobre as 4 habilidades. Se você não sabe o que são as 4 habilidades de um idioma, é só clicar aqui que eu explico rapidinho o que é cada uma delas. Mas, por exemplo, a que você mais pratica, escutar. Você está o tempo inteiro escutando naquele idioma, então você está praticando muito. Uma outra, ler. Se você coloca a legenda, você já está praticando a sua leitura. Uma outra também é a fala. A gente vai chegar lá em como é que você faz para praticar a fala conforme você vê essas histórias de criança. E até mesmo se você usar a técnica que eu vou passar aqui nesse canal sobre como aprender vocabulário de uma forma mais fácil, você também está praticando ali um pouco de escrita. E por que as histórias de criança são tão boas dessa forma? Primeiro de tudo, por conta da nossa memória. A nossa memória tem 3 características: visual, associativa e emocional. Visual, que a gente tende a lembrar melhor das imagens.
Associativa, que quando a gente consegue associar uma coisa a outra, a gente se lembra com mais facilidade. E emocional, quando existe uma carga emocional numa situação que a gente viveu, a gente tende a lembrar daquela situação melhor e com mais detalhes. Os dicionários, eles não têm nada disso, eles não têm nenhum tipo dessas características. E as aulas também não. Quando a gente vai para uma aula, a maioria dos alunos, eles não querem estar ali, ou eles estão desinteressados, não estão tão motivados para poder aprender. E quando você escutar essa palavra que você aprendeu na história em um contexto diferente, automaticamente a sua mente se lembra... Nossa, como eu rimei nessa frase, né? A sua mente se lembra daquele momento e a palavra fica muito clara e ela tá ali, você sabe o significado dela. Diferente de quando a gente vai no dicionário várias e várias vezes e não consegue gravar o que aquela palavra significa. E se você tá pensando em usar esse tipo de abordagem para aprender um idioma, aqui vai algumas dicas. Primeira dica: repita o que está sendo dito. Então, por exemplo, no começo, você vai ver que o narrador fala bastante e às vezes tem as falas dos personagens. Para uma história de criança, as falas do personagem, elas tendem a ser mais curtas, bem mais curtas do que as falas do narrador. Então fica fácil de você repetir. Quando o personagem falar alguma coisa, repete logo em seguida, ou às vezes até junto com ele, se você conseguir. Repete aquelas palavras. Mesmo que você não sente que não está falando perfeitamente aquilo, não tem problema. Repete da mesma forma. Se tiver a legenda, fica ainda mais fácil de você conseguir ler e colocar para fora, com a sua voz, o que é que aquilo está sendo dito. Isso é muito importante para que você se acostume com os sons do idioma, porque... Cara, cada idioma é um idioma, então tem sons muito diferentes. Assim como, por exemplo, no português o I tem som de I, no inglês ele pode ter som de I. E é uma das dificuldades que os brasileiros têm. Quando você repete, sem querer, você vai pegando essas pequenas nuances de um idioma e isso vai incrementando na sua forma de falar, sem que você nem perceba. Uma outra dica é usar os canais que já têm a legenda colocada pelo próprio criador do conteúdo, e não as automáticas do YouTube. Eu já falei isso aqui, então eu não vou me estender mais nisso. Um outro ponto é: foque em contar a história para você mesmo. Então, por exemplo, se você está começando agora, eu recomendo que você não pegue vídeos mais longos do que 10 minutos. Entre 5 e 10 minutos é perfeito, para que assim você possa ver esse vídeo várias vezes se for necessário, e assim você consiga entender melhor a história. E quando você tem esse foco no final de conseguir se contar, de conseguir contar a si mesmo como é que foi, o que passou naquela história, a sua mente ela começa a buscar mais palavras-chave. Então não fique focado em contar perfeitamente. Não é para decorar o que a narradora falou, não é para decorar o que os personagens falaram. O que você deve fazer é encontrar palavras-chave que sejam o suficiente para você conseguir se contar essa história. E se você precisar, você pode ir aos poucos. Você vai parando o vídeo aos poucos. Por exemplo, assiste 30 segundos, escreve num documento do Word com as suas palavras, assiste mais 30 e repete o mesmo processo até você chegar no final do vídeo. Acredite, esse processo demora bastante tempo, porque você vai ter que voltar bastante. Por isso, não pegue um vídeo muito longo. Se o seu nível de inglês é baixo, não tenha problema em usar o tradutor. Eu mesmo, quando comecei no italiano, eu usava bastante o tradutor com as legendas que eu via nos vídeos para poder entender o que estava sendo dito ali e entender aquela palavra, é claro. O contexto ajuda muito a gente a lembrar o que é que está sendo dito e também o significado daquela palavra, mesmo que a gente encontre ela em uma próxima situação. Além disso, nessa quinta-feira, dia 22 de abril, eu vou começar uma nova série que se chama Jornada à Fluência, em que eu saí do zero do italiano e pretendo chegar à fluência em 3 meses, e eu estou documentando todo esse processo semana por semana. Eu já estou na minha 6ª semana, mas eu começo a postar a primeira semana agora na quinta-feira. Toda semana eu também mostro a data, que assim a gente pode acompanhar certinho em que dia e que momento que está sendo gravado aquele vídeo. Eu tenho certeza que essa série tem um potencial enorme de ajudar as pessoas que querem sair do zero à fluência em algum idioma, ou até mesmo quem já sabe alguma coisa, mas não consegue passar de um certo nível. Assiste essa série, não vai te custar nada. Ah, Igor, mas eu não gosto muito de histórias de criança, o que será que eu faço nessa situação? Lembra que você está fazendo isso para curtir. Você vai perceber que assim que você começar a entender melhor a história, você vai curtir muito mais o processo. Vai dar aquela sensação de, meu Deus, há 10 minutos atrás eu não sabia nada, mas agora eu consegui entender uma pequena parte desse vídeo. E depois de uma semana que você faz isso todos os dias, você já entende o vídeo inteiro. Essa sensação é maravilhosa. E eu te garanto que sentindo isso você vai começar a gostar mais ainda de histórias de criança. Porém, lembrando que é para se divertir.
Se isso não está te fazendo se sentir bem, então use a sua criatividade para ter uma abordagem diferente. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo sobre aprender um idioma com. O que você quer usar para aprender um idioma? Eu quero ouvir de você. Nesse canal eu vou estar sempre ensinando a como aprender inglês ou qualquer outro idioma de uma forma alternativa, sem você ter que pagar ninguém por isso, sem ter que gastar nenhum dinheiro por isso e aprendendo por conta própria. Então se inscreve aí no canal, não marca bobeira, porque assim o YouTube vai te notificar sempre que eu lançar um vídeo novo. Na semana passada eu falei sobre como aprender inglês com séries, então eu realmente recomendo que você clique aqui, ou eu vou deixar em algum lugar aqui da tela para poder assistir, e vai assistir esse vídeo que ele tá top. Se você gostou desse vídeo e quer me agradecer de alguma forma, é só deixar o seu like aqui embaixo, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!